Olá, estamos gravando. Joia, bom dia pessoal, boa tarde aí, boa noite, quem está me assistindo. Mais uma vez aí retomando o nosso projeto do podcast aqui da Orthoped Learning. Quem teve a oportunidade de acompanhar as duas primeiras temporadas, esse ano a gente volta com 12 episódios semanais, trazendo aí o meu ponto de vista, minha opinião sobre alguns aspectos relevantes aí na nossa prática clínica relacionada à ortodontia e ortopedia infantil. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Pereira Andriani, eu sou ortodontista, especialista em ortodontia, especialista em ortodontia e ortopedia facial, mestrado em ortodontia e com 20 anos de prática clínica, trabalhando aí voltada para o atendimento ortodôntico e ortopédico no paciente infantil. E estou aqui para compartilhar um pouquinho a minha opinião, o meu ponto de vista sobre alguns desses aspectos aí que estão em alta, vamos dizer assim, hoje em dia. No mais, agradeço aí a companhia de vocês nesse podcast e hoje a gente vai conversar sobre frenotomia lingual. Será que esse é realmente o caminho? Esse assunto, confesso que tem me despertado certo interesse, assim, ao longo dos últimos anos, porque eu tenho observado um aumento do diagnóstico e da necessidade, da busca por esse tipo de tema entre os meus alunos de maneira geral. E isso tem me levado a algumas reflexões, que é o que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais, acessar os links, acesse lá o site da orthopedlearning.com. Lá também tem um conteúdo de blog sobre esse tema que foi postado bem agora em recente. E ali eu trago alguns links, algumas referências, inclusive que a gente vai apresentar aqui hoje, vai estar lá para acesso no blog da Orthoped, tá? A Orthoped Learning é um portal de cursos online presenciais voltados para o ensino da ortodontia e ortopedia no paciente infantil. Para quem tiver curiosidade, também acesse o portal da Academia da Odontologia.com.br, que é o nosso portal de cursos online voltado para odontopediatria. Então, bora lá, vamos conversar sobre o assunto que nos interessa, né? O que me motivou a gravar esse podcast de hoje, eu começar essa nova temporada com esse tema, foi o curso do EIO que eu assisti esse ano, agora de 2024, do professor Silva Mintz. O professor Silva Mintz, eu nunca, na verdade, assim, sempre que eu vou para o EIO, tem pouca coisa associada a crescimento e desenvolvimento, ortopedia funcional dos maxilares. Normalmente, as salas são divididas um pouco por tema, e às vezes a gente tem um período que fala de crescimento e desenvolvimento, né, com assuntos diversos. Fala bastante sobre alinhador, quem aí tiver interesse em participar do Congresso de Ortodontia, a feira é gigante, vale muito a pena. Fala bastante coisa sobre alinhador, novas publicações, os temas que estão em alta, né? Bastante sobre ortodontia corretiva, biomecânica, sempre tem um período de biomecânica. Mas a ortopedia funcional dos maxilares, propriamente dita, ela tem um espaço pequeno, né? A gente tem dividido entre ortopedia funcional, ortopedia facial, pacientes em crescimento e desenvolvimento de maneira geral, tá? Mas enfim, esse ano o professor Silva Mendes, até fiz algumas anotações aqui para não esquecer de compartilhar com vocês. Me chamou a atenção, não conhecia, não tinha ouvido falar, até porque eu não busco muito, eu não faço procedimento cirúrgico, nem, na verdade, não faço procedimento clínico, assim, de odontopediatria de maneira geral, apesar de ter iniciado doutorado em odontopediatria, a minha prática clínica é exclusiva para o atendimento em ortodontia e ortopedia. Eventualmente faço aí profilaxia ou algo do tipo, mas a minha atuação é restrita mesmo ao atendimento ortodôntico e ortopédico. O fato é que o professor Silva Mintz é um profissional com mais de 40 anos de experiência clínica, e isso sempre tem um peso muito grande para mim, o tempo de experiência clínica, e é um profissional bem embasado cientificamente. Então, trazendo, né, a evidência científica para a prática clínica. E eu prezo muito o profissional que
tem expertise aí, tá próximo às pesquisas científicas, né? É o que a gente tem aí de mais recente em termos de publicação, e traz isso para a prática clínica, porque é um profissional que consegue, de maneira geral, refletir sobre aquilo que ele lê, se aquilo é realmente pertinente ou não. Porque o fato é, gente, vamos falar de uma forma bem honesta, assim, a gente tem evidência para tudo quanto é lado. E aquilo que a gente lê, não só em rede social, mas também em pesquisa científica, ele deve ser. A gente deve ter uma reflexão antes de ir direto para a prática clínica. Uma pesquisada, entender se aquilo é pertinente ou não. Quem já teve oportunidade de trabalhar com estudos clínicos, principalmente estudos clínicos randomizados, controlados, sabe da dificuldade que estabelecer amostras padronizadas, e sabe também que, às vezes, dependendo do resultado, a própria análise estatística escolhida, ela vai influenciar diretamente no resultado. No mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com estudo clínico randomizado, que acabou sendo a capa do American Journal, um dos nossos trabalhos de 2013, e nesse trabalho foi nítido, foram anos, não foi só um mestrado, a gente começou lá atrás da especialização, foram anos envolvidos nessa pesquisa, e em alguns dados que a gente acabou coletando nessa amostra, dependendo da análise que a gente rodava, dava análise diferença estatística e outra análise não dava diferença estatística, dependendo do teste que era escolhido, sabe? Então, são várias etapas desse processo na publicação que devem ser respeitados para que a gente realmente traga um resultado mais fiel, né? Além disso, a gente tem diversos quales aí de revistas científicas, né? Então, a gente tem revistas que são mais rigorosas, vamos dizer assim, em termos de publicação, dos quesitos, como aquela amostra foi realizada, o número da amostra, o controle daquele grupo, enfim, e outras revistas que têm um qualis que são menos qualificadas. Então, a gente vai ter publicação de tudo quanto é tipo. E, às vezes, o clínico não consegue ter esse discernimento de entender, ok, saiu essa notícia, ok, em que revista foi publicada? Né? Esse é um primeiro ponto importante. Ou qual o pesquisador que está envolvido naquilo, né? O que está por trás daquela publicação. A gente tem outras publicações falando o contrário, né? Porque é isso que nos deve, sim, a nossa prática clínica deve estar baseada em evidência qualificada e não evidência científica por si só. Esse é só um parênteses aí em tudo isso que a gente está conversando, tá? Porque às vezes o aluno me traz um certo tema, Ju, tu viu que saiu um artigo falando sobre isso? Ok, falando isso, e aquilo por si só já guia a prática clínica dele, já embasa a prática clínica dele. E a primeira coisa que eu pergunto é, que artigo, em qual revista, exatamente qual foi essa conclusão? Porque isso muda muito. E quando a gente vê um profissional que tem uma expertise para poder entender a publicação científica e avaliar isso diante da prática clínica, um profissional com experiência, para mim é de grande valia, porque não adianta só o pesquisador isolado no mundinho dele, se a gente não tiver um bom clínico que saiba interpretar e correlacionar esses dados. Bom, o fato é que o professor Silva Mendes tem 40 anos de prática clínica no Hospital Infantil Medici, diplomado pelo board de dor orofacial e de odontologia do sono. Uns poucos dentistas diplomados nesses dois boards. Né? Board, na verdade, é uma espécie de certificado, né, de que o profissional preenche determinados quesitos, a qualificação do profissional. E nos Estados Unidos isso é bem comum, tem vários boards em diversas especialidades da odontologia. O fato é que o que me chamou a atenção para assistir ele foi o tema da palestra dele. Vou ler para vocês aqui. Frenectomy in relation to obstructive sleep apnea and growth and development. Ou seja, a relação da frenectomia, apneia obstrutiva do sono, crescimento e desenvolvimento. Então, ele buscou responder essas perguntas. E o que me chamou a atenção, e eu me entregava um pouco o número do aumento, né, do número de procedimentos cirúrgicos observados no neonato aqui na minha região, em Florianópolis, né? É comum me pedirem indicação de profissionais que façam esse procedimento em hospital.
isso tem sido mais comum, mais frequente. É comum observar esse assunto entre os alunos que buscam os cursos de atualização, principalmente os presenciais. Então, a gente acaba tendo uma aproximação com esse aluno, entendendo também a necessidade dele. E isso tem me chamado a atenção ao longo do tempo, a busca da necessidade de entender mais sobre a frenotomia e de realizá-la. Por um lado, isso pode ser bom, essa busca do conhecimento, assim, essa inquietude do profissional, eu acho muito positiva, né? Buscar olhar o paciente além da odontologia. Porém, me preocupa um pouquinho, né, esse aumento tão significativo, porque ao longo desses 20 anos de prática clínica, esse assunto não tem me chamado tanta atenção como nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, 6, talvez 10. O fato é que nos Estados Unidos teve um aumento de 97 a 2012, um aumento de 834% no diagnóstico da anquiloglossia, que é a famosa língua presa. Um aumento considerável, né? E em procedimentos cirúrgicos, um aumento de 866% nesse mesmo período. Isso me faz questionar o seguinte: então a gente teve um aumento bem considerável no número de diagnósticos e procedimentos de cirúrgicos, né, em frenotomias linguais aí em neonatos. O que acontecia com esses pacientes que tinham língua presa há 20 anos atrás e que não realizaram procedimento cirúrgico? Qual o reflexo disso ao longo do tempo? Porque vamos entender que a língua presa, ou a anquiloglossia, ela está mais associada a uma característica do indivíduo. Então, não é uma alteração do meio, porque ele nasceu assim, certo? Então, está mais associado a uma característica genética. Claro, pode ser ao longo do tempo uma mutação, uma variação, ok, mas está associado a uma característica genética. Então, a prevalência de hoje, pelo menos da característica em si, não é muito diferente da prevalência de 20 anos atrás. Não deveria ser, né? Por que a gente tem um aumento no número do diagnóstico, né? Um aumento no diagnóstico em si só, talvez pelo próprio olhar dos profissionais pelo tema, para o tema. Então, começou a se olhar mais e, de certa forma, começou a se diagnosticar mais. Ok, isso é bem válido, bem positivo, acho que é fundamental esse olhar. Porém, o que se observa, e aí a gente vai para a literatura e vai entender, né? O que se observa é que uma dos pontos mencionados nesse curso do EIO, do Dr. Silva Mendes, foi exatamente trazendo que ele trouxe várias imagens do mesmo paciente, mostrando diferentes características. Em algumas parecia que ele tinha um freio mais denso, em outras menos. Ele trouxe à tona a dificuldade do diagnóstico na prática clínica no neonato. Esse é um ponto que a gente tem que considerar, isso é fato. Dificuldade no diagnóstico. Porque quem trabalha com crianças pequenas, né, abaixo dos 3 anos, ou faz o diagnóstico da maloclusão, sabe o quanto é difícil, num recorte, numa única consulta, fazer o diagnóstico preciso de algumas alterações funcionais. Porque muitas vezes elas são transitórias, são alterações da normalidade, às vezes até por exemplo, na deglutição, na interposição lingual durante a deglutição, ela pode ser um processo normal de amadurecimento de uma deglutição infantil para uma deglutição madura, por exemplo. Então é muito difícil a gente pegar um recorte no tempo e entender aquilo como realidade absoluta, como uma alteração absoluta. Então, o que ele trouxe? Que hoje, em termos de diagnóstico, há pelo menos 8 ferramentas de diagnóstico da língua presa distintas, que chegam a conclusões distintas. Esse é um ponto importante que a gente tem que pensar, como se tivesse várias correntes, né? Então, o desfecho, o diagnóstico não está bem estabelecido, consequentemente, o desfecho acaba sendo não conclusivo, porque se o diagnóstico não é claro, o desfecho também não é, né? Diante daquela alteração, o que vai ser realizada, a conduta terapêutica. Então, isso nos leva a uma reflexão em relação ao diagnóstico desse procedimento, ou da necessidade da equipe multidisciplinar avaliar esse bebê como um todo,
né? E não de uma forma isolada. Esse é um ponto importante. A gente sabe as consequências da anquiloglossia ao longo do tempo. É fácil a gente entender. A língua presa pode ter uma alteração na fala, ok? Não preciso da evidência da literatura para poder entender isso. Eu posso ter impacto na qualidade de vida. Se eu tenho alteração na fala, eu posso ter impacto na qualidade de vida. Sim, a criança fica com vergonha, né? A criança tem dificuldade de socialização, bem pertinente. Posso ter alterações no crescimento e desenvolvimento associadas, isso é também relativamente, a literatura traz como um fator associado e é relativamente simples de entender, porque se a língua está mais depositada no assoalho da cavidade bucal, consequentemente, pode estar associada a um maior crescimento mandibular, pode. Também pode estar associada a uma falta de desenvolvimento maxilar, porque a língua não tem a mobilidade ou a função necessária para fazer o estímulo de crescimento transverso da maxila na sutura palatina mediana, consequentemente associada a problemas respiratórios, apneia obstrutiva do sono. Esses fatores associados à língua presa são fáceis de entender. Até mesmo o fator mais comentado ainda na literatura, que é a dificuldade na amamentação, por essa dificuldade de mobilidade lingual, né, na ordenha, assim, na hora de realizar a sucção, na amamentação propriamente dita, a amamentação natural. Então, isso é um ponto bem importante, porque essa é uma dificuldade de grande parte das mães nos primeiros dias de vida. Então, essa questão da língua presa, né, da anquiloglossia, a gente entende que ela pode estar associada, a gente pode ter várias consequências quando não tratada. Esse é um ponto importante. Então, o que a gente tem que se questionar? Primeiro, se o diagnóstico é eficiente. Segundo, se realmente esse é o problema. Quando a gente pensa em crescimento e desenvolvimento, apesar de a gente ter uma série de trabalhos trazendo essa associação da língua, da anquiloglossia, com essa alteração de crescimento e desenvolvimento, principalmente na classe 3, né, que é comum a gente observar a classe 3, a língua presa, uma língua mais baixa, nos pacientes classe 3, que tem uma mandíbula mais pronunciada. Quando a gente traz essa evidência aí, que a gente tem alguns trabalhos na literatura, inclusive de autores muito bem conceituados, quando a gente traz isso para a nossa prática clínica e busca revisões sistemáticas, né, que analisam uma série de artigos, buscam evidências mais fortes, a gente vê que a literatura ainda não afirma isso como de forma absoluta, né? Que a língua presa, ela causa alterações no crescimento e desenvolvimento. Ele parece estar mais associado com uma consequência, ou mais como um fator associado, não a causa propriamente dita. Vou trazer um artigo aqui para vocês, vou compartilhar a tela para a gente trazer algumas referências aí, poder entender um pouquinho mais. Nessa primeira referência aqui, a gente tem esse aqui é a apneia obstrutiva do sono aqui, anquiloglossia e maloclusão. Um artigo bem recente, 2024, publicado no Journal of American Dental Association, uma boa revista, e o que eles concluíram nessa revisão sistemática e meta-análise, que há certa evidência que a anquiloglossia pode estar associada com o desenvolvimento de alterações oclusais. Contudo, os clínicos devem acompanhar crianças com anquiloglossia para avaliar se essas condições interferem ou não na relação oclusal. Novas pesquisas devem ser realizadas buscando avaliar a longo tempo a associação entre anquiloglossia e maloclusão. Ou seja, ainda não há um consenso de que essa alteração realmente ocorre, apesar de a gente ver esse fator associado, né, principalmente nos trabalhos que trazem a classe 3. Em relação à apneia obstrutiva do sono, que é uma desordem respiratória, vamos trazer outro trabalho aqui para vocês do Dr. Christian Guilleminot, um dos maiores pesquisadores aí da área, com muita experiência clínica, sempre envolvido, o que tem de mais forte aí em evidência científica
sobre a apneia obstrutiva do sono em crianças, vários trabalhos. Tem o professor Guilherme Minot envolvido aí nesse grupo de estudos, né? Então, desordens do sono, novas evidências que se apresentam. Aqui ele traz a associação entre as desordens do sono e a remoção da adenoide, né? E o que esse trabalho mostra? É uma revisão clínica, na verdade é uma opinião clínica, ele traz evidências na literatura, mais ou menos isso que a gente está conversando aqui hoje, só que de uma forma mais científica, vamos dizer assim, ele traz tudo que tem de evidência e o que a gente pode concluir a partir disso. E o fato é que, mesmo após a remoção das adenoides, se observa em muitos pacientes um retorno aí dessas desordens respiratórias, né? Ao longo do tempo, a remoção da adenoide acaba não sendo um procedimento efetivo na solução das desordens respiratórias em grande parte dos pacientes, mostrando que a terapia miofuncional, ou seja, restabelecer a questão funcional, parece ser um fator importante, né? Porque a adenoide, a hipertrofia da adenoide acaba sendo uma consequência de alterações genéticas e não a causa da desordem respiratória por si só. Então, também é um fator associado. Ele é um dos pesquisadores que defende a remoção da adenoide e expansão rápida da maxila em pacientes com desordem respiratória. Esse normalmente é o protocolo. Então, restabelecendo o crescimento e desenvolvimento, mostrando que, aqui ó, trazendo que o aumento do tecido linfóide pode atualmente ser uma consequência e não a causa, né, dessas disfunções iniciais, trazendo a importância da terapia miofuncional, de restabelecer essa função, então o papel da fono nessa reabilitação, né, e trazendo aí a questão da apneia, então a inserção da anquiloglossia não é provavelmente o fator causal no caso da apneia obstrutiva do sono, como tem sido apresentado aí em alguns trabalhos essa associação. Então, em relação a distúrbios respiratórios, já entendemos que a língua presa parece não ser o fator etiológico principal. Em relação a alterações de crescimento e desenvolvimento, também está muito mais associado a alterações genéticas, parece não ser o fator etiológico principal. Não quer dizer que a gente não vai intervir, né, com terapia miofuncional, algumas vezes com dispositivo ortopédico, minimizando o impacto, tentando restabelecer a função, mas não focar somente nisso, entender a importância da genética em todo esse contexto. Agora, aquilo que nos interessa, né, em relação à amamentação. O que realmente, será que esse procedimento de frenotomia é vital para liberar essa língua para a fala, a amamentação, evitando também um impacto negativo na qualidade de vida desses pacientes? E a literatura mostra que, o que a gente vai ver aí em relação ao procedimento cirúrgico? A gente observa alguns estudos aqui, um estudo clínico randomizado, duplo, cego, controlado, 2021 mostrou que fez 2 grupos, comparando os pacientes que fizeram cirurgia, frenotomia com laser e terapia miofuncional. Então, a terapia miofuncional, na literatura, pela pesquisa aqui que eu fiz, parece ser um fator importante. Então, já traz isso como tratamento, né? Associado, independente de ter realizado frenotomia ou não. E pacientes que fizeram somente terapia miofuncional. Os 2 grupos. Nessa conclusão desse estudo, mostra que a frenotomia teve uma melhora na apneia obstrutiva do sono, né? Em pacientes com apneia, foi isso mesmo. Porém, no outro grupo, que só fez terapia miofuncional, também teve uma melhora. Então, os 2 grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas, apesar dos números, dos índices do grupo que realizou a frenectomia ter sido um pouco melhor. Olha como a conclusão ela acaba sendo... ela pode ser vista de formas diferentes diante daquilo que a gente vê, sabe?
a verdade vista sobre os dois lados. Então, tu tens um dado, nos dois grupos tu teve melhora com diferença estatística, num grupo tu teve uma melhora, um número maior, mas não necessariamente a gente não tem dados aqui avaliando os grupos entre si, no sentido se há diferença estatística entre os grupos, né? Então, às vezes isso nos leva a uma conclusão, entender se aquele número estatisticamente que deu diferença, ele é clinicamente relevante ou não. Tudo isso a gente tem que ponderar na hora de interpretar um resultado científico. O fato é que a Academia Americana de Amamentação fala que, a língua é um diagnóstico funcional, né? A língua presa é necessário um diagnóstico funcional. A presença do freio lingual sublingual por si só pode ser uma condição anatômica e não uma indicação de intervenção cirúrgica. Esse é um ponto, né? Muitos problemas de amamentação podem ser efetivamente manejados com orientação e suporte à amamentação em si. E uma das coisas que eu vejo que a literatura traz é essa melhora, esse conforto na amamentação. Para acessar esse protocolo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Tem um protocolo em português, protocolo de conduta, né, da Academia Americana de Medicina de Amamentação. Vou botar o link aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo para vocês. E o que eles orientam em relação à frenotomia? Aquilo que a gente já conversou, várias ferramentas relativas ao movimento da língua, na presença de um freio sublingual potencialmente restritivo, foram publicadas. Essas ferramentas variam muito nos quesitos avaliados e na complexidade e também na confiabilidade entre os avaliadores. Nenhuma ferramenta é destinada a ser usada na prática clínica como único meio de decisão se uma frenotomia é indicada ou não. Uma decisão como essa só deve ser realizada em conjunto com uma avaliação habilidosa da amamentação. Ponto. Isso por si só já justifica o diagnóstico, sendo necessário o diagnóstico com uma equipe multidisciplinar e não somente com o dentista, né? Ou com a fono, ou com a enfermeira e responsável por orientar essa amamentação, ou mesmo o pediatra talvez tenha condição de analisar isso de uma forma um pouco mais ampla, mas todos esses aspectos devem ser avaliados e não somente baseado em uma ferramenta de avaliação. O fato dos profissionais estarem se voltando para aprender sobre esse tema e olhar a criança além da boca, por exemplo, ou mesmo além da amamentação, é fantástico a gente ver essa busca, né, por esse olhar assim no indivíduo, nas questões funcionais e no crescimento e desenvolvimento daquela criança. Porém, acho importante a gente ter muita cautela na hora de indicar o procedimento e realmente a gente busca o conhecimento, tem o tempo que amadurece aquele conhecimento, entende, se envolve e aí tem condições de realizar esse diagnóstico com a equipe multidisciplinar de uma forma adequada. É claro que o procedimento, quando bem indicado, deve ser realizado, mas me preocupa um pouco o aumento do diagnóstico de língua presa em neonatos. Me preocupa um pouco se realmente todos esses profissionais estão buscando a qualificação adequada para realizar esse diagnóstico. Então, confiem, né? Eu me coloco assim no lugar de mãe, né? Quando a gente tem dificuldade de amamentar nos primeiros dias de vida do bebê e a equipe multidisciplinar a gente quer aumentar, tá naquele desespero, muitas vezes, né, a criança chorando, tu quer suprir aquela necessidade, e muitas vezes a gente vai aí na ânsia de resolver esse problema de uma forma imediata e acaba não ponderando todos os aspectos, né, de eventuais procedimentos cirúrgicos. Então, na hora de indicar esse procedimento, é importante que o profissional tenha uma boa qualificação e uma grande responsabilidade nessa indicação, buscando uma equipe realmente para poder fechar esse diagnóstico e associar a orientação na amamentação, né? Associar outros aspectos que muitas vezes o dentista
não está na área dele de atuação, né? Como orientar esse procedimento, ou a terapia miofuncional, né? Não é só o procedimento cirúrgico que importa, é todo o contexto. E isso é fato. O que mais? Manejo cirúrgico. Entre as diversas publicações sobre língua presa nos últimos 20 anos, ao menos 5 ensaios clínicos randomizados foram realizados. E foi feito em 2017 uma revisão sistemática publicada na Cochrane. E todos, olha só, o link dessa revisão sistemática está lá no blog da Orthopedic Learning também, quem quiser dar uma olhada. Todos os 5 estudos foram considerados limitados em diversos pontos chaves, como a falta de padronização da definição da língua presa e no método de tratamento, amostras pequenas e falta de segmento em longo prazo. Entretanto, em uma análise agrupada, a frenotomia foi relacionada com menor dor mamilar nas mães, como a gente já conversou anteriormente, né? Então, as mães relatam um melhor conforto, porém, a gente tem ainda vários aspectos que não são bem redondinhos, bem fechadinhos nesses estudos clínicos já publicados. Concluindo, o que eu quero alertar a todos os profissionais que buscam esse conhecimento, mais na nossa área, que eu digo dentistas, né? Parabéns, a busca por esse conhecimento é fundamental e eu acho maravilhoso. Porém, busquem conhecimento e busquem se inserir em equipes que realmente tenham condições de realizar esse diagnóstico, não somente com interesse financeiro na realização do procedimento, né? Porque a gente tem que ser um pouco crítico, né? O mercado, às vezes, nem sempre é fácil e o procedimento acaba tendo um bom valor agregado. Então, não se preocupem só em realizar o procedimento. Eu quero realizar o procedimento. Não, eu quero realizar um bom diagnóstico. E para isso é necessário um conhecimento um pouquinho mais amplo, né? Com uma equipe em condições realmente de fazê-lo. Então, é esse o alerta que eu deixo aí para os meus colegas, enfim, e para que a gente possa sempre refletir e ser coerente quando há uma mudança de conduta de forma significativa, de conduta terapêutica, de forma significativa em procedimentos que muitas vezes a gente não sabe qual é o impacto real, né, na prática clínica. E acho que isso vale a pena sempre pensar, antes de mudar totalmente de rumo, ou de não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, entender realmente o que aquilo implica, né? E o que a evidência científica traz para que a gente possa realmente ser coerente, né? Trazer a nossa prática clínica baseada em evidência. Joia? Por hoje é isso. Esse foi o desabafo que eu quis trazer aqui para vocês. Não sei se vocês concordam ou não comigo, enfim, mas acho que no mínimo vale uma reflexão. E parabéns aos profissionais que realizam esse diagnóstico dessa forma, de uma forma ampla, né? Que podem realmente trazer um benefício, indicar o procedimento que traga um benefício real para essas crianças e mães, né? E não realizar o procedimento não tendo segurança do benefício que ele irá trazer. Por hoje é isso. Um grande abraço para todos vocês e a gente se encontra na semana que vem. Até lá, acessem o site, quem não conhecer aí, nos ajude o nosso trabalho, porque é isso que nos motiva a estar aqui hoje nesse bate-papo. Um grande beijo e até mais.